Vamos continuar então lendo o Apocalipse capítulo 7. Acompanhe a leitura aí, por favor. Depois disso, vi 4 anjos de pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos, para impedir que qualquer vento soprasse na terra, no mar ou em qualquer árvore. Então vi outro anjo subindo do Oriente, tendo o selo de Deus, do Deus vivo. Ele bradou em alta voz aos 4 anjos, a quem havia sido dado poder para danificar a terra e o mar. Não danifique nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos as testas dos servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, 144.000 de todas as tribos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12.000, da tribo de Ruben, 12.000, da tribo de Gade, 12.000, da tribo de Azer, 12.000, da tribo de Naftali, 12.000, da tribo de Manassés, 12.000, da tribo de Simeão, 12.000, da tribo de Levi, 12.000, e da tribo de Issacar, 12.000. Da tribo de Zebulon, 12.000, da tribo de José, 12.000, e da tribo de Benjamim, 12.000. Depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam de pé ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres viventes, e eles se prostraram com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus, dizendo: Amém, louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força sejam ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Então um dos anciãos me perguntou: quem são estes que estão vestidos de branco e de onde vieram? Respondi: Senhor, tu sabes. E ele disse: estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso eles estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite em seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nenhum calor abrasador. Pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Então, beleza. Esse capítulo 7, ele é um interlúdio, que a gente chama de interlúdio, né? É um intervalo. Um intervalo entre os selos. Não sei se vocês lembram no último capítulo, né? No capítulo 6, ele termina com a abertura do 6º selo. E eram 7, faltam um dos selos. No entanto, isso não significa que essa visão faz parte ainda da abertura do 6º selo. Na verdade, essa visão ela é uma mudança. Mudou aqui. João está tendo uma outra visão. É uma outra cena. É como se aquela cena, aquela sequência de abertura dos selos fosse interrompida, né? E agora abriu uma outra cena, que não tem necessariamente a ver com aquela, né, com a cena que ele viu dos últimos selos, que é o quê? Os homens poderosos da terra fugindo para as montanhas,
escondendo em cavernas e clamando às montanhas para caírem sobre as suas cabeças, porque eles não queriam se deparar com a ira do cordeiro. Então, o que acontece? Essa outra cena aqui agora, ela é completamente distinta, ou seja, ela não é nem sequencial nem nada, né? E aí, ao longo da nossa exposição aqui sobre ela, nós vamos entender aonde mais ou menos ela se encaixa, né, dentro de todo o conjunto que está sendo exposto aqui. Por quê? Porque logo no início do capítulo 8, vai voltar de novo a cena do selo. O último selo é aberto no primeiro versículo ali do capítulo 8. Então, nós vamos ver aqui, caminhar nesse texto de hoje, para ver o que vai aparecer. Serginho, seu vídeo está aparecendo para mim. Você está aí bem deitado, na maior folga, assim. Mas voltando, né? Então, ao longo da exposição de hoje, nós vamos ver aqui onde que está encaixando, o que aconteceu, né? Tipo assim, como é que funciona, e é até importante a gente entender isso, para a gente perceber como que funcionam as visões e o Apocalipse, né? E a leitura de Apocalipse, né? Então, por exemplo, no verso 1 aqui desse capítulo 7, ele tem uma dica que é muito importante para a gente entender, né, e fazer uma leitura bem atenta do texto de Apocalipse, né? E toda vez que a gente parar nessa expressão que aparece aqui no primeiro versículo, a gente perceber essa ideia de mudança de cena. Que é qual expressão? É quando ele fala assim, ó, depois disso vi. Depois disso vi alguma coisa. Então, quando o João ele fala que depois, né, de uma visão, ele passou a ver outra coisa, assim, significa que para ele a cena mudou, né? A cena que ele estava vendo antes deu uma pausa, né? É igual que você vai vendo. Eu não sei se vocês veem filmes, alguns filmes assim, às vezes que para o filme trazer alguma inteligência para você, né, ou alguma curiosidade, ou para o filme trazer alguma coisa que te prenda na narrativa, ele não ordena as suas cenas de forma cronológica. Ele mostra uma cena, né? E tem vários filmes que começam assim, ele começa com a última cena. E aí ele dá uma introdução pela última cena, dá uma pausa, dá um corte seco e te apresenta a cena inicial da história. E aí ele faz a narrativa toda do filme, construindo e tal a história, até ele voltar naquela última cena que ele te apresentou primeiro, né? Então, o Apocalipse é meio assim também. Ele vem te dando uma narrativa ali, e aí de repente ele para. E aí ele volta de novo, ou na mesma cena por outro ângulo, ou em outra cena. E aí ele corta de novo e segue uma narrativa. Aí ele corta de novo, né? Então ele tem esse movimento, essa dinâmica ali no seu texto, né? E aí por isso que essa expressão, depois disso vi, né? Ou seja, quando o João fala, depois disso vi tal coisa, ali, esse é o ponto de corte. Significa que ele mudou a cena. E não necessariamente que é uma sequência da cena anterior. Então aqui nós temos um corte. A cena anterior parou, né? E o que está sendo narrado aqui para nós agora não faz parte da visão
dos selos e não faz parte nem mesmo da abertura do sexto selo. É uma outra visão. Óbvio que está dentro de todo o conjunto, especialmente de toda a ideia do que João quer apresentar. Né? E aí então ele começa. E aí, dentro da nossa, né, interpretação aqui, da nossa exposição, é que a gente precisa chegar a alguma conclusão se o que ele está vendo aqui é uma visão do mesmo momento que ele viu anterior sobre outra ótica, ou até mesmo de um outro momento. Né? E é isso que nós vamos tentar ir descobrindo aqui dentro da nossa exposição. Né? Então, o que ele viu? O que ele está vendo agora? E aí ele fala que ele viu 4 anjos de pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos para impedir que qualquer vento soprasse na terra, no mar ou em qualquer árvore. Então essa ideia de ventos aí, né? Que ventos que são esses? Né? Por que ventos? Mas não é uma ideia que nunca apareceu nas Escrituras. Essa ideia de ventos que trazem juízo, né? Porque a gente está claramente aqui, fala que esses ventos vão danificar, né? Não é simplesmente soprar, mas é de danificar, né? No verso 3 deixa claro isso, né? Então são juízos. Esses anjos responsáveis aqui por esses ventos eram anjos que iam levar uma espécie de juízo de Deus através desse vento. São os ventos do juízo de Deus. Lá em Jeremias 49, 36, olha o que apareceu, está escrito lá. Farei com que os 4 ventos que vêm dos 4 cantos do céu soprem contra Elão, e eu os dispersarei aos 4 ventos, e não haverá nenhuma nação para onde os exilados de Elão não forem. É o vento de juízo. Lá em Jeremias é mais brando, é só uma dispersão, né, e não destruição, mas aqui é mesmo alguma espécie de destruição. Então são ventos de juízo da parte de Deus. Né? E aí ele está vendo esses anjos preparados, apostos, e aí então aparece um outro anjo. Né? E esse outro anjo, e aí é óbvio aqui que ele teria uma autoridade maior que os outros 4, então nos parece que tem alguma hierarquia mesmo entre os anjos, né? Porque ele dá uma ordem e os outros anjos se detêm. Então imagina, os outros anjos têm as suas ordens, que é para irem para suas posições, e é para eles exercerem o juízo. E aí vem esse 5º anjo que aparece, não, pera aí um pouquinho, que eu tenho ainda que fazer uma coisa aqui antes de vocês começarem a executar a ordem de vocês. Né? E o que esse outro anjo falou que ele tinha que fazer? Ele falou que ele tinha... Então, o que esse outro anjo falou que tinha que... O que esse outro anjo falou aqui? Ele falou que ele tinha que selar a testa dos servos de Deus. Né? E essa linguagem de selo aí, na antiguidade, né, lá na época aqui de João e tal, né, era muito comum um senhor, né, selar os seus escravos, né, como sinal de propriedade. Né, um comandante de um exército selar seus soldados e por aí vai. Né? E esse selo aqui é um selo que ao mesmo tempo ele fala de propriedade, mas ele também, de certo modo, fala para as pessoas com quem elas estão mexendo, se elas mexerem
ou atacarem aquele servo ali, por exemplo. Né? Se você atacar o servo selado de alguém, você está atacando o próprio dono. Então essa ideia de selo aqui, né, ela tem a ver com isso. O nosso dono agora é Deus. E qualquer um que mexer conosco está mexendo com Deus. Essa é a ideia que é passada. Essa é a ideia. Nós somos propriedade de Deus agora. E por sermos propriedade de Deus, qualquer um que mexer conosco está mexendo com ele. Ezequiel traz uma ideia semelhante. Ezequiel capítulo 9. Eu vou ler rapidinho aqui, só para vocês verem que também é uma linguagem que João, por mais que era comum da época dele, mas também não é uma linguagem estranha às escrituras sagradas. Né? Olha só. Ezequiel capítulo 9. Então ouvi clamar em alta voz: trago aqui os guardas da cidade, cada um com uma arma na mão, e vi 6 homens que vinham da porta superior, que está voltada para o norte, cada um com uma arma mortal na mão. E com eles estava um homem vestido de linho e que tinha um estojo descrevente à cintura. Eles entraram e se puseram ao lado do altar de bronze. Então a glória do Deus de Israel subiu de cima do querubim, onde havia estado, e se moveu para a entrada do templo. E o Senhor chamou o homem vestido de linho e que tinha um estojo descrevente à cintura, e lhe disse: percorra a cidade de Jerusalém e ponha um sinal na testa daqueles que suspiram e gemem por causa de todas as práticas repugnantes que são feitas nela. Enquanto eu escutava, ele disse aos outros: sigam-no por toda a cidade e matem sem piedade ou compaixão velhos, rapazes e moças, mulheres e crianças, mas não toquem em ninguém que tenha o sinal. Comecem no meu santuário. Então eles começaram com as autoridades que estavam em frente ao templo, e ele lhes disse: contaminem o templo e encham de mortos os pátios. Podem ir. E eles saíram e começaram a matança em toda a cidade. Enquanto isso eu fiquei sozinho, então prostrei-me rosto em terra, clamando: soberano Senhor, vais destruir todo o remanescente de Israel, lançando a tua ira sobre Jerusalém? E ele me respondeu: a iniquidade da nação de Israel e de Judá é enorme. A terra está cheia de sangue derramado e a cidade está cheia de injustiça. Eles dizem: o Senhor abandonou o país, o Senhor não nos vê. Então eu, de minha parte, não olharei para eles com piedade, nem os pouparei, mas farei cair sobre suas cabeças o que eles têm feito. Então o homem de linho com estojo descrevente à cintura voltou com o relatório e disse: fiz o que me ordenaste. Então essa cena de Ezequiel é muito semelhante aqui à de Apocalipse. Lá, óbvio, tem muito mais detalhes, né? Mas a ideia é de que haviam, parece que soldados, né, que iam passar pela cidade de Jerusalém, né, para matar todos aqueles que tinham abandonado a Deus. No entanto, antes desses soldados passavam um outro servo de Deus ali, marcando todos aqueles que lamentavam o quão pecaminoso Israel ou Jerusalém tinha mergulhado. Então, a ideia aqui é mais ou menos, é bem semelhante. Esse juízo aqui vai cair sobre toda a terra, menos sobre os servos de Deus, que estão selados, que estão marcados por Deus. E essa ideia de selo, de marcação, nós temos mais à frente, lá em Apocalipse, capítulo 13, quando fala da marca da besta. É a mesma ideia. É uma marca, não é uma mera marca comercial. É uma marca de propriedade. É a marca de pertencimento. A quem você pertence. E aí, aqui é muito claro. Ou você pertence a Deus, ao Cordeiro, ou você pertence à besta. Lá em Apocalipse 13 vai ficar mais claro essa ideia. Mas a ideia aqui já aparece isso. Que aqueles que são de Deus
eles são marcados por Deus, eles pertencem a Deus. Né? E aí, vem então na sequência, no verso 4, aquele número, né, curioso dos que foram selados, 144 mil, de todas as tribos, né, de Israel. Agora, gente, né, esse 144 mil aqui. Uma coisa que nós precisamos ter em mente e que é muito simples e ao mesmo tempo nos ajuda muito a ter um bom entendimento dos textos bíblicos. É um princípio básico de interpretação bíblica, né, que a gente precisa ter em mente. Se você toma, num versículo como esse, está aqui, ó, 144 mil de todas as tribos de Israel. Então você tem duas informações. Um número e um povo. O nome de um povo. Né? 144 mil Israel. Como é que a gente interpreta isso aqui de forma muito sóbria? Primeira regra. Se é 144 mil, esse número é literal ou esse número é simbólico? É a primeira decisão que você tem que ter. Ou você pode começar, ou você pode decidir de uma outra forma. Israel é literal, é a nação, ou Israel é um símbolo? É a primeira decisão que você tem que tomar. Por quê? Para você ter uma coerência hermenêutica. Então, se Israel aqui é a nação, esses 144 mil também é literal. Você não pode falar que os 144 mil é simbólico e que Israel é literal, e nem o contrário. Falar que Israel aqui é simbólico, que os 144 mil é literal. Né? Os testemunhos de Jeová, eles falam exatamente isso. Que os 144 mil aqui é literal, mas esse Israel aqui é simbólico, não é judeu. Não são judeus, literalmente. É simbólico. Pode ser qualquer pessoa, é qualquer um que se volte para Deus. É um absurdo hermenêutico enorme, porque você está usando no mesmo texto regras distintas para interpretar. Isso aí você está fazendo um Frankenstein hermenêutico. Isso é extremamente problemático, porque dessa forma você pode, a bel prazer, falar que uma coisa é literal e que a outra é simbólica indistintamente. Isso é muito problemático. Então, beleza, se você adota que Israel, que esses 144 mil aqui é literal, então você está obrigado, pela coerência hermenêutica, você está obrigado a falar aqui que esse Israel aqui são apenas judeus. E se são apenas judeus, não tem a ver nem comigo e nem com você, porque você não é judeu e eu também não. Então esse texto aqui não está falando da gente. Por outro lado, se esse texto aqui está falando da gente, né, se esse Israel aqui é simbólico, óbvio que esses 144 mil aqui, pela mesma coerência hermenêutica, tem que ser simbólico. Não é um número literal, é uma representação. É uma representação. Né? Então, dentro da linha Ô, que a gente Bruno, fala, tem uma pergunta? só para entender. Você está dizendo, então, que esses 144 são judeus, né? Não, ainda não defini, não. Eu só estou... Não, porque eu estou querendo dizer o seguinte, o que está passando na minha cabeça, só para me tentar se você está dizendo, uma ideia, né? Se os 144 mil não é eu e nem você, então provavelmente eu imaginei, né? Que os 144 mil seria
do povo judeu, ele ia selecionar 144 mil para entrar no reino lá, não? Isso. Mas aí é só 144 mil. Judeu, não, ou não? Isso aí, judeus. Então, pronto, aí, ó, fechou a matemática. Isso. Se você acredita que esse Israel aqui são judeus, é só judeu e é só 144 mil. Não é nem mais nem menos. Entendeu? A coerência hermenêutica te obriga a pensar dessa forma. Por exemplo, o Testemunho de Jeová, eles falam desses 144 mil aqui, literal. Mas eles não aceitam que o Israel aqui é literal. E isso é um grande problema. Isso é um grande problema. Né? Agora, dentro do contexto aqui que nós estamos olhando, em que o livro de Apocalipse ele é recheado de simbolismos, e que esses simbolismos eles falam, eles trazem para nós uma mensagem ampliada ao que está escrito literalmente, né? Então é mais seguro a gente pensar que esses 144 mil aqui é um valor simbólico que representa algo, e logo esse Israel que aparece aqui também é simbólico, ele representa algo. Né? Então é isso que nós temos que pensar, né? E aí para a gente entender o significado. Então o que significa esses 144 mil? A matemática dele é muito simples para nós e ela traz números, né, fatores que compõem esse número significativos, né? 12. O que é 144? É 12. 12 vezes 12. Né? 12 a gente sabe que é o povo de Deus. A gente sabe que os patriarcas eram 12. Tanto que a discriminação para baixo aqui, né, que João dá, falando das tribos, ele está citando os patriarcas aqui. E o número deles é 12. Né? E o que significa, então, esse 12? É o povo de Deus, mas quando ele é elevado, né, pelo fato dele ser elevado ao quadrado, né, não que sempre que ele é elevado ao quadrado, não é isso. Poderia ser 12 mais 12, por exemplo. Também. Dá para você pensar na mesma coisa. Mas é porque a ideia aqui metafórica dele é um pouco é uma ideia da hipérbole, né? A hipérbole ela vai auxiliar no entendimento aqui, né? O exagero do número auxilia no entendimento. Então é 12 vezes 12, dá 144. Então é o que? É todo o povo de Deus, né? E esse 1000 que é na Bíblia, ele sempre traz uma ideia de grande quantidade, né? Às vezes até de eternidade, às vezes até de da história como completa, né, e por aí vai, então a ideia aqui de grande quantidade, né, que é mais plausível no contexto de todo o livro, nós estamos falando que que esses 144 mil representa o quê? Todo o povo de Deus. Quem é o todo o povo de Deus? É a igreja. Quem é esse Israel aqui? É a igreja. Mas aí o povo vem e fala da discriminação. Não, mas está discriminado abaixo aí, que é as tribos de Israel. Mas olha que interessante. Né? Esse Israel aí, essa lista que João escreve aqui, ela não aparece em lugar nenhum no Antigo Testamento. E tem umas curiosidades aí. Né? Estão aqui todos os 12 patriarcas, ou os 12 filhos de Jacó, que são os patriarcas iniciais, menos Dan. Dan não está aqui. E tem uma outra curiosidade, também um outro detalhe. É que na distribuição das tribos,
né, na organização da nação de Israel, qual que foi o combinado de Deus com o povo? É que todas as tribos iam ter uma porção de terra, aí para dar 12, menos Levi não ia ter porção de terra nenhuma, não ia ter um estado, né, de Levi. Tinha o estado de Naftali, tinha o estado de Ruben, de Gade, mas Levi não ia ter um estado ali, uma região que era só os Levi. Não, Levi eram todos que serviam no templo. E aí eles poderiam, todos os descendentes de Levi poderiam morar em qualquer uma das cidades. Mas, então aí para dar 12 regiões, o que eles fizeram? Ao invés de dar uma região para os descendentes de José, eles dividiram os descendentes de José nos 2 filhos de José, que é Manassés e Efraim. E aí assim fez a nação de Israel dividida em 12 estados, né? E aí, se você fizer as contas, daria o quê? 13 tribos, por causa de Levi. Mas Levi não tinha um estado, então nesse ponto, em organização da nação, Levi não era considerado tribo. Mas Levi está aqui na lista. E José também está. E o filho de José, Manassés, também está. Efraim não. E Dan, né, que não é filho de José nem nada, é irmão, também não está. Essas observações são importantes, porque Dan, por exemplo, ele aparece em uma outra lista, lá em Ezequiel 48, que é onde fala ali, né, a respeito da redenção de Israel. Dan está inserido. Né, que o povo fica falando, não, porque Dan era pecador, porque o anticristo vem de... Não tem nada disso, isso é forçação de barra pura. A lista de onde Dan... todas as listas do Antigo Testamento que apresentam, né, a redenção de Israel e tal, Dan está presente. Mas não está aqui. Por que não está? Gente, porque João estava mostrando para o povo que esse Israel aqui é simbólico. Se é um Israel que não tem Dan, não é o Israel nação, é um outro Israel. Qual outro? O Israel de Deus. Quem é o Israel de Deus? A igreja. Que ela é composta de gentios, ou seja, não judeus, e de judeus convertidos a Cristo. Entenderam? Então, esses detalhes, eles são importantes para a gente ter um entendimento melhor, né, mais correto, mais coerente aqui desse trecho do texto, né, desses famosos 144 mil. Ok? Vocês querem perguntar alguma coisa sobre esse texto aqui, sobre essa primeira parte? Alguma dúvida que vocês tiveram? Flavinho perguntou, esse ato de marcar é semelhante ao ato de marcar com o sangue do cordeiro sobre as portas do povo hebreu antes do Egito? Sim, Flavinha, você pode usar essa analogia aqui. Sim. É a ideia de quem tem a marca não é destruído. Essa é a ideia mesmo. A analogia é a mesma. Boa parte dos judeus não são messiânicos. Essa numeração não poderia ser também para aqueles que creram em Cristo? É o ponto. Se você achar que esse número é literal, né, se ali está falando só de judeus, literalmente, então é só 144 mil. Acho que é muito pouco, né? E aí você cai numa complicação de ser algo pequeno, né, na dimensão do que Deus faria, por exemplo, especialmente a respeito da nação judaica, né? Eu não acho que Deus vai salvar só 144 mil deles. Eu estava escrevendo algo grandioso demais para o entendimento
dele no século I, depois de Cristo, ficou simbólico. Não é que o que João estava descrevendo era grandioso demais para o entendimento dele. Não, ele sabia o que ele estava escrevendo. Ele sabia, ele tinha noção, sim, do que ele estava escrevendo. E é por isso que ele coloca, né, que no seu escrito ele coloca propositadamente. A gente não pode entender que essa visão de João aqui é uma espécie de psicografia. João foi lá, aí alguém ditou para ele, ou mostrou tudo, ó, você vai escrever literalmente tudo aqui. Ó. Você não está vendo aqui a tribo de Efraim, a tribo de Dan, você não está vendo a tribo de Efraim, a tribo aqui é de José. Mas não faz sentido na cabeça judaica de João. Entendeu? E Deus, ele respeita a própria cultura e o conhecimento da pessoa na época ali. Então, ele sabia, assim, ele trazia o significado, ele coloca isso de forma codificada. Ó, pensa o seguinte, João está escrevendo um código secreto para a igreja, para que esse código secreto não seja interceptado, ou que se for interceptado, ele não cause problemas para a igreja. Pelo contrário, né? Ele quer que a mensagem seja na igreja. Então, se ele é explícito demais aqui, em algumas falas, né, contrárias ao imperador, ou qualquer coisa parecida, os soldados pegam aquela carta ali e falam, não, ele está falando mal do império, nós não vamos deixar. Não, não deixa a carta. Mas se ele escreve, a riqueza simbólica que ele escreve aqui faz com que essa carta se torne um código secreto para aqueles que não são cristãos. E aí eles não vão entender, eles não têm a chave para decodificar. Mas se isso chegasse na mão de um cristão da época, aquele cristão da época ali ia entender exatamente o que o João queria escrever, entendeu? Então, essa é a ideia. Por mais simbólico que seja, João e os seus leitores tinham a chave para poder entender o que estava escrito ali, o que Deus estava falando, né, o consolo que Deus estava trazendo e tudo mais. Então, não é porque João estava entendendo, não estava entendendo. Ele estava entendendo. Mas, e mesmo por ele entender, não significa que o texto não seja grandioso. Permanece grandioso do mesmo jeito. Entendeu? Livro de Números. Os judeus gostam de números. Gostam muito de números. Tá bom. Os números são representativos, né, para eles. Eles não representam muitas vezes grandezas, mas significados, né? Obviamente que às vezes representam grandezas também. Né? Você citou aí o censo de Davi. Ali Davi estava contando o exército dele, para ele se gabar do poderio bélico que ele tinha. Por isso que Deus puniu ele. E por isso que Deus não deixava, não permitia que o povo fosse contado. Para que o povo não tivesse a altivez de achar que eles eram independentes, né? Que eles podiam fazer o que quisessem. Né? Então, tinha essa distinção. Né? É que a Yara está falando, né, que essa discussão, né, a respeito dos números, etc., me deixa perdido em termos práticos. Né? Tipo, como isso deve influenciar a minha vida hoje e o que disso tudo eu tenho que ter em mente no meu dia a dia na caminhada de fé. Não estou desmerecendo. Né? Cada disso na prática da caminhada. Olha, esse primeiro trecho aqui, o que tem que ficar claro? Primeira coisa é que Deus protege o seu povo. Isso é o que está bem explícito aqui no texto. Né? A grande discussão que eu tive, a ênfase, que é o ponto de dúvida dos 144 mil, eu trouxe simplesmente como que você deve interpretar a Bíblia. O que também faz parte
da sua caminhada e da própria aplicabilidade, né? Porque se você ler a Bíblia de qualquer jeito, você vai ter problemas. Então eu trouxe um mínimo de entendimento de como você lê as Escrituras, né? E ao mesmo tempo também mostrando para você que Deus cuida do seu povo. E Deus ele exerce juízo, etc. Né? Mas quando é o seu juízo, aquele juízo mesmo, né, de justiça, aqueles que são seus, né, ou seja, que andam de acordo com a sua vontade, eles são preservados. Só entenda uma coisa, que preservação para Deus não necessariamente é permanecer vivo. Nem sempre. Muitas vezes é. Entendeu? Muitas vezes é. Por exemplo, o texto de Marcos, né, quando fala ali que aquele que perseverar, né, será salvo, lá em Marcos 13, não é, dentro daquele contexto ali, não é salvação da alma, né, como a gente estudou na terça-feira. Mas ser livramento da morte. Né? Então, é algo que acontece na história. O povo é expulso da cidade, os cristãos são expulsos de Jerusalém pelos judeus, logo em seguida Jerusalém é arrasada pelo exército romano. O povo em Atos mesmo, tem um movimento interessante que acontece, é que os cristãos convertidos, eles estavam fechados ali, né, muito em Jerusalém, e aí começa uma perseguição por parte dos judeus, eles se dispersam por todo o Império Romano, e aí o Evangelho chega em todas as partes. Então, muitas vezes, algo ruim que acontece com o povo de Deus é a própria mão de Deus carregando o seu povo para onde Deus quer que chegue. E não quer dizer que Deus está sendo contrário, né? Já pensou? Se Paulo, ao tomar as pedradas lá em Filipos, ele desistisse de pregar o Evangelho? Ah, não, eu tomei essas pedradas aqui é porque Deus não quer que eu pregue o Evangelho. Não é assim que funciona. Entendeu? Então, essa é o grande ponto aqui desse primeiro trecho. É que Deus é aquele que cuida do seu povo. Ele preserva o seu povo. Ele separa o seu povo do juízo que ele vai trazer sobre a humanidade. Tem os anjos do juízo e Deus está separando os seus. Esses, né, igual a ilustração que a Flavinha falou, né, que a gente pode colocar em paralelo aqui, aqueles que têm o sangue, né, na sua porta, na porta da sua casa, não vão ser atingidos pelo o anjo da destruição, o anjo da morte. Então, essa é a ideia. O povo de Deus, ele é preservado. Deus não é injusto. Ele não destrói o justo, né, o povo dele, com os injustos no mesmo juízo. E o povo de Deus que morre em alguma calamidade, né, você pode encarar não como juízo, mas como Deus chamando para si. Muito na ideia de que, não, esses aqui são homens do qual esse mundo não é digno. Então eu estou trazendo eles para mim. Essa é a forma como Deus encara a morte dos seus santos. Né? Por isso que tem aquele versículo que fala lá. Né? Preciosa aos olhos do Senhor é a morte dos seus santos. Ela é preciosa. Deus olha aquilo ali
Como assim? Não, esse aí eu vou trazer mais cedo para casa, porque ele é meu. E esse mundo aqui não merece ter esse cara, não. É muito assim, né? Hebreus fala isso, né? Homens dos quais o mundo não era digno. Entendeu? Então essa é a ideia. Tá, Yara? É bom essas perguntas assim, porque às vezes a gente acaba indo mais num viés mais técnico mesmo, porque é ainda uma necessidade nossa, né, entender melhor as escrituras também, né? Mas aí a gente esquece de um outro ponto, ou do ponto que é o que o texto está mostrando realmente, que é Deus amando e preservando seu povo. Olhando por essa ótica, é tão lindo morrer. É. Mais ou menos, né? Melhor não. Mas tudo bem. Já estamos mortos em Cristo. Então vamos seguir, né? Eu parei aqui exatamente porque o verso 9 começa com uma expressão que eu já expliquei. Ah lá, depois disso, olhei. Né? Depois disso, vi. Lembra? Eu falei isso no início. Então, o que significa? Que a cena mudou de novo. Ela mudou de novo. Ele estava olhando para a terra, no trecho anterior. Agora estava olhando, João está no céu, lembra? Lá no capítulo 4, o anjo chamou ele, ó, sobe para cá. Aí ele foi para o céu. Então ele estava no céu, do céu olhando para a terra. Agora a cena mudou de novo, ele está olhando diante dele. Ele voltou de novo para a sala do trono. Não necessariamente, eu falei que ele estava do céu olhando para a terra. Não, a cena estava acontecendo na terra, né? A cena anterior aqui, no primeiro bloco desse capítulo 7, a cena estava acontecendo na terra. Agora a cena mudou de novo, ela voltou de novo a acontecer no céu. Será que é uma continuidade? Ou será que é a mesma cena por um outro ângulo? Mesmo momento, né, com um outro acontecimento, que tem isso também, né? Pode ser o mesmo momento, mas olhando para agora para um outro acontecimento, né? E não necessariamente uma sequência cronológica. Então mudou a cena, e o que ele está vendo agora? Ele está falando que diante dele agora estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. Quem é esse povo? Esse aqui, ninguém tem dúvida. Quem que é essa turma aqui? É a igreja. Né? São os vencedores. Por que ninguém tem dúvida? Porque logo aqui na frente é falado quem é eles. Né? E é interessante aqui que essa multidão ela não é diferente dos selados. Porque se é a igreja, então e em cima era a igreja, é a mesma turma. É o mesmo povo. Né? Então, o que é isso aqui? É um outro momento? Não, é a mesma cena por uma outra ótica. Né? E eles têm vestes brancas como os mártires do quinto selo. Lá no quinto selo, no capítulo 6, lá, quando abre o quinto selo, e vi os mártires que ganharam as vestes brancas. Então, esses aqui têm as vestes brancas também. Né? E aí, o que eles estão na mão? Eles estão segurando palmas, ramos de palmeira. Né? Que é o que? Essas palmas ali, essas palmeiras, né? Um pedacinho de uma palmeira que ele está segurando, é um emblema que era utilizado para aqueles que eram vitoriosos, né, nos Jogos Olímpicos dos gregos, né, nos Jogos Olímpicos
que aconteciam lá. Então eram os vitoriosos. Então aqui quem que é esse povo? Esse é o povo de Deus vitorioso. É aquele que celebra, né? Com os ramos de palmeiras, celebrando a vitória. Eles estão celebrando a vitória. Isso aqui é um momento de celebrar a vitória. Como é que eles celebram a vitória? Cantando. A salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Tem um hino antigo que pega esse trecho aqui e faz um hino gostoso de ouvir, pelo menos eu gosto, né? Asaf Borba compôs. Né? Ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertencem à salvação. E aí ele lá embaixo, né, o hino segue com o verso 12, né? Ô Bruno, sou eu, Luiz. Você falou de mártir, né? E só eu viajando no contexto, né? Mas enfim, quando a gente tem essas pessoas, como por exemplo, vamos pegar o pessoal do Corpo de Bombeiro, né? Que acabam morrendo para salvar uma vida. Até então ele consegue salvar uma vida, mas ele acaba morrendo, né? Ele é considerado como mártir? Porque ele deu a vida para alguém? Não. O mártir aqui, nesse contexto aqui, é aquele que morreu por causa da palavra de Deus. Entendeu? É quem morre. Tá. O texto lá de Apocalipse 6 fala isso. Aqueles que morreram por causa da palavra de Deus e do testemunho. Então, quem que seriam os mártires corretamente, né, dentro dessa questão bíblica aqui? Seriam aqueles, por exemplo, hoje que estão lá nos povos, né, fechados para o Evangelho, que são executados, né, ou que morrem em atentados terroristas simplesmente pelo fato de serem cristãos. Esses aí que são... não, entendi. Aqueles que estão escondidos, onde a pregação do Evangelho não pode ser feita, mas eles estão lá escondidos com as Bíblias. Entendi. Isso, pregando o Evangelho. Né? Então eles começam, né, o hino de vitória aqui é esse, né? A salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, dos anciãos, dos 4 seres viventes, e eles se prostraram com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus. Né? Então, junto com a igreja, os seres celestiais também cantam. Né? Amém, é isso aí, nós concordamos. O louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força sejam ao nosso Deus. Lembraram aqui, que acontece aqui de novo. Louvor, sabedoria, ação de graças, honra, poder. Louvor, glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força. Olha lá o 7. O 7 de novo aparecendo, né? O 7, as 7 características que aparecem mostrando aqui a plenitude, né? 7 elementos que mostram de proclamação da dignidade de Deus, né? Como no capítulo 5, verso 12, apareceu aqui de novo, aparecem 7 elementos. Não são exatamente os mesmos elementos, troca um ou dois ali, mas mostrando a dignidade, aquele que é digno. Quem é digno? Lá estava em relação ao Cordeiro, né? O nome do Cordeiro, diretamente ao Cordeiro, aqui diretamente a Deus. Então, é a questão de quem é digno. Né? A Aline perguntou aqui, né? Muitos acreditam
que esse grupo apresentado aqui ser o mesmo grupo no quinto selo. Sim, na verdade é o mesmo grupo, né? O contexto ele não dá muita assim, não tem muito como você escapar, não, porque lá fala só aqueles que são os mártires, né? E aqui a pergunta que vai ser feita agora fala exatamente isso, né? No verso, a partir do verso 13, olha lá. Um dos anciãos me perguntou: quem são estes que estão vestidos de branco e de onde vieram? Né? Essa é uma pergunta retórica, assim, né? De certo modo. Né? E o João, não é que ele não sabia. Não é que ele não sabia. Não é que ele não tinha nem noção de quem que é. Não, eu não sei quem que é. Me fala aí. Não é assim que ele responde, não. É que ele tem tanto temor ali, diante de Deus, diante de tudo, que ele não se atreve a responder. Imagina um grande mestre que você tem uma admiração profunda e te faz uma pergunta que você até sabe a resposta, mas você não quer dar a resposta. Você quer ouvir daquele que é maior do que você essa resposta. E isso acontece várias vezes na Escritura. Né? Estou lembrando aqui daquele episódio, por exemplo, do Vale de Ossos Secos. Deus chega para o profeta e pergunta: esses ossos aqui podem voltar à vida? E o que o profeta fala? O Senhor sabe. Não é que podem voltar à vida? Para Deus, nada é impossível. Não é assim que a gente dá as respostas? Né? A gente é muito afoito nas nossas respostas. Assim, não, para Deus nada é impossível. Entendeu? Mas imagina o próprio Deus perguntando para vocês. Você vai dar a mesma resposta afoita? Não, para o Senhor nada é impossível, não, Deus. Ué, se o Senhor quiser, pode. Não. A resposta é reverente aqui. A resposta aqui é reverente. O Senhor sabe. Eu não me atrevo a falar. Eu não me atrevo a falar o que o meu soberano pode fazer. Porque eu sei que ele pode fazer tudo. Então, eu não me atrevo a falar. Né? E aí, no caso aqui, é muito semelhante. Quem é, João? Quem são esses caras aí? Cara, eu estou aqui, no meio de uma visão, diante do trono de Deus. Eu não me atrevo a falar. Eu deixo aquele que é maior que eu falar. Né? Então, o próprio anjo que perguntou a João, né, ele responde: estes são os que vieram da grande tribulação. Então, por isso que esse é o mesmo grupo, porque lá eram os mártires da tribulação, que faziam questionamentos a Deus: até quando, Senhor? O Senhor não vai vindicar-nos e tal? E lá Deus fala, né, até que se complete o número dos seus conservos, né, até que todos passem pela tribulação. E aí é importante a gente destacar aqui também, gente, que esse termo, essa expressão grande tribulação, quando surgiu isso a primeira vez? A primeira vez que surge essa expressão, ela está no texto de Daniel, no capítulo 12. Né? E como é que se apresenta essa expressão de tribulação em Daniel? Olha, naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia tal como nunca houve desde o início das nações até então. Naquela ocasião, seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. Então,
essa expressão, essa ideia da tribulação, o tempo de angústia e sofrimento que nunca houve. Ela, pela primeira vez, ela aparece lá em Daniel, capítulo 12, e depois ela é reverberada lá em Mateus 24, 21, que fala, ó, aquele tempo, né, deixa eu ler aqui que fica melhor. Em Mateus 24, fala, né, é usada a mesma expressão, a mesma tônica, né? Porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem jamais haverá, né? E então então essa expressão grande tribulação vem daí, né? Vem daí. Agora, o que é isso? Será que é um momento final da história, simplesmente, ou será que é ao longo da história, desde quando Jesus veio, né, instalou-se uma tribulação pela qual, por isso grande, né, tribulação pela qual sempre a igreja tem passado. E se você pegar na história da igreja, não há poucos momentos de respiro da igreja. Assim, de que forma? Por exemplo, hoje aqui, no lado ocidental, né, do mundo, não há uma perseguição ferrenha, veemente, né, de massacre de cristãos. Não há esse tipo de perseguição aqui. Mas, ao mesmo tempo, em países onde o evangelho é muito fechado, há sim, há irmãos morrendo, sendo torturados, sendo massacrados por causa do evangelho. Para eles, é uma grande tribulação que eles estão passando. Então, essa ideia de grande tribulação como sendo um sofrimento enorme no final do último momento, é possível? É totalmente possível. Tipo assim, a nível mundial instaurar uma perseguição aos cristãos absoluta. É possível? É possível. Mas também é possível que a ideia de grande tribulação é essa ideia de que a igreja de Cristo sofre a história toda. Em maior, menor grau, muitas vezes localizado, né? Mas, por exemplo, na própria época de João aqui, para eles estavam passando pela grande tribulação, porque eles estavam passando por uma enorme perseguição em todo o Império Romano. E depois de João, passam-se algumas décadas, vem mais uma grande perseguição aos cristãos por todo o Império Romano. Então, talvez a ideia de grande tribulação seja mesmo que o cristão sofre. O cristão sofre, em maior, menor grau, em determinados momentos, sim, outros não. Por exemplo, hoje a forma de perseguição nossa aqui é mais caricata, né? Nós somos desprezados por falta de testemunho e por aí vai, né? Ou seja, é uma perseguição provocada por um lado, mas por outro lado, ela é velada no sentido de que os nossos valores contrapõem os valores do mundo. Então existe uma perseguição mais ideológica também. Vamos colocar dessa forma aqui. Não é uma perseguição pura. Não é tipo assim, não é uma perseguição porque a gente é simplesmente cristão, nem nada. Ou seja, não é uma perseguição simplesmente por que não tenha sido provocada, né? Parte da perseguição que existe hoje é culpa nossa, como igreja como um todo. Parte.
outra parte é porque é realmente questão dos valores cristãos que nós defendemos, né? Mas a gente não pode virar e falar que hoje nós somos perseguidos assim. Não. Perseguição aqui, grande tribulação aqui, em viés de João e das Escrituras, é porque você é cristão, porque você confessa a fé, o cara chega para você, nega sua fé, para de confessar Jesus, senão você vai morrer. É nesse ponto, é nesse nível. Isso é que é perseguição. O resto não é. Você não pode virar falar que nós somos perseguidos, igual assim, falei, né? Há uma perseguição ideológica, mas não é o que as escrituras chamam de perseguição. Não é. As escrituras chamam de perseguição isso. Se você não negar a Cristo, você vai morrer. Isso aqui é o que as escrituras chamam de perseguição. Né? Então, quem são as pessoas ali? Aqueles que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes, né? E as branquearam, alvejaram, né? Tornaram alvas no sangue do Cordeiro. Né? Então, como é que essa multidão ela se tornou vencedora? Né? E aqui, essa frase aqui, ó, que lavaram as suas vestes, né, no sangue do Cordeiro. Essa expressão, o sangue do Cordeiro, é a expressão que permeia a graça de Deus por todo esse texto e nesse povo que está sendo descrito. Então, como ela se tornou, essa multidão se tornou vencedora? Não foi por sua constância, né, porque eles permaneceram firmes na tribulação, mas por causa da morte expiatória de Jesus. Não foi por sua força, mas pelo sangue, né, que foi derramado. Não foi pela sua fidelidade. Não foi porque eles foram fiéis a Jesus. Mas é por causa da fidelidade de Jesus. Não a eles. Jesus era fiel a Deus. E essa fidelidade de Jesus a Deus nos atingiu. Isso é uma coisa que nós temos que ter muito claro. Jesus cumpriu o que cumpriu porque ele era fiel a Deus e não a nós. É que a fidelidade de Jesus a Deus se torna fidelidade a nós. Ok? Não por seu esforço. Essa multidão foi salva não pelo seu esforço em lavar as suas vestes, mas pela graça. E não foi nem mesmo pelo mérito em receber a graça de Deus, mas por causa do amor de Cristo. E não foi nem mesmo pelo sofrimento que eles passaram, mas pela entrega da vida de Cristo por eles e por nós. Então é isso que é entender a palavra da graça aqui. Em momento nenhum essa multidão é vencedora por causa de nada que eles fizeram, mas só simplesmente por causa do sangue de Jesus. Então, hoje, aí qual que é o estado, né, dessa multidão? Eles estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite em seu santuário. Então esse trono de Deus é o que? O mais sublime lugar, o lugar mais alto, né? Não no sentido de prêmio, mas no sentido de sublime, o lugar mais sublime. E é isso, e o fato deles estarem ali diante do trono de Deus, o trono de Deus é que demonstram a sua vitória. Reflete a vitória dessa multidão, que é a igreja.
E aí eles servem, né, cultuando a Deus. Porque ele fala assim, ó, eles servem a Deus dia e noite em seu santuário. Essa ideia aqui é de culto. Né? O serviço aqui é culto. Cultuando a Deus dia e noite. Cultuando a Deus dia e noite. E aí, né, esses últimos versículos agora, né, enquanto é interessante a gente observar um contraste. Né? Enquanto no capítulo anterior, os últimos versículos mostram a ira do Cordeiro, né, contra a humanidade rebelde, né, o Cordeiro aparecendo e os homens fugindo dele, aqui agora está apresentando o amor do Cordeiro pela humanidade remida. Vocês vão ver aqui, né, nesses dois últimos versículos, expressões do amor do Cordeiro pela humanidade que foi salva. Né? Então, lá no capítulo anterior, o céu se recolhe. Os céus viram um rolo e se recolhe. Mas aqui, Deus estende sobre o seu povo o seu tabernáculo. Enquanto lá é como se a proteção tivesse sido retirada, né? Porque eles encaravam, na antiguidade, eles encaravam o céu como se fosse uma abóboda, né? Uma redoma, né? Imagina como se fosse uma espécie de cobertura, uma tampa. O céu tampava tudo, né? E essa tampa foi tirada. Então está todo mundo exposto, lá, todo mundo sem proteção. Aqui a proteção é Deus estendendo sua própria barraca, né? Que é a ideia de tabernáculo, mas não pensa uma barraquinha fuleira, não. É uma senhora barraca, né? Aquela barraca maravilhosa, né, que é o tabernáculo. É uma tenda, mas é uma tenda muito elaborada, muito bem feita, né? Mas é mais do que a ideia de como é a barraca em si, ou o tabernáculo em si, é mais a presença. Vocês estão debaixo da minha coberta. Né? Sabe? Quando a maioria de vocês não tem filho, né? Então, mas a imagem é mesmo assim, você está deitado ali, seu filho deitado do seu lado, aí você acorda assim de madrugada, vê ele ali encolhidinho, porque está passando frio, você vai e estende a sua própria coberta que cobre o seu filho, né? Trazendo esse aconchego. É a mesma ideia aqui. Deus está estendendo a coberta dele para nós, né? E trazendo-nos para perto dele, no aconchego com ele. E aí fala que nunca mais terão fome nem sede, né? E aí João traz essas imagens aqui do Antigo Testamento. Isaías 49:10 fala: não terão fome nem sede, o calor do deserto e o sol os atingirá, e o calor do deserto e o sol não os atingirá. Aquele que tem compaixão deles os guiará e os conduzirá para as fontes de água. Então a gente vê um paralelo aqui a esse texto de Isaías, né? Bem claro nesse texto aqui de Apocalipse. E aí vem três negativas, né? As três negativas: nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, né? Ela é seguida por três afirmações no verso 17. O Cordeiro será o seu pastor, o Cordeiro os guiará e Deus enxugará as suas lágrimas. O Cordeiro vai guiar a águas vivas e Deus enxugará as suas lágrimas. Né? E quais textos aqui? Olha só, o próprio Salmo 23, né?
esse texto aqui de Apocalipse faz referência ao Salmo 23, olha lá. O Senhor é meu pastor, nada terei falta, em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Ainda, Isaías 28 também destruirá a morte. Isaías 25:8 destruirá a morte para sempre. O soberano Senhor enxugará as lágrimas de todo o rosto e retirará de toda a terra a zombaria do seu povo. Foi o Senhor quem disse. Isaías 66 também, lá, assim como uma mãe consola o seu filho, também eu os consolarei. Em Jerusalém vocês serão consolados. Então, uma coisa que a gente tem que entender, gente, é que as visões de João, não pensa que João está vendo as cenas aqui de forma psicográfica. Ele está vendo cumprir essas promessas. É por isso que esses textos aqui aparecem, são tão parecidos. Esse texto de Apocalipse é tão parecido com os textos do Antigo Testamento. É porque João está vendo isso sendo aplicado aqui. E aí, por isso, as referências vêm exatamente, ou bem semelhantes. Às vezes conjunções de um ou mais textos, mas está aí. Então, qual é a ideia? É o amor aqui do Cordeiro por sua igreja. Ele cuida da sua igreja, a sua igreja nunca mais vai passar fome, nem sede. É o quê? O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. O sol, não virá sobre eles, nem um calor abrasador, como Isaías 49 fala também. Aí o Cordeiro é o pastor, e ele que guia as fontes de água viva. A água viva é o que? Água corrente. E a água corrente, ela é sempre limpa e sempre fresca. Ela não é suja, ela não é parada. Ela é viva porque ela corre. E Deus enxugará dos seus olhos sobre toda lágrima. Então é a mãe, Deus aqui parecendo uma mãe, pegando seu filho, consolando, botando no colo, enxugando toda lágrima. Esse amor de Deus aqui que vem sobre a nossa vida. Certo? Ô Bruno, acaba que o estudo escatológico, não sei se eu posso falar assim, é que o objetivo dele é nos dar realmente esperança da volta de Cristo. Acho que muita gente leva aí para vai acontecer isso, é a vingança de Deus, e isso, aquilo outro. Tudo bem, a gente sabe que Deus vai se vingar do pecado. Agora a questão é que o estudo escatológico ele vai trazer para a gente essa ideia de esperança. Olha, Cristo vai voltar. E não desespero. Exatamente. Gente, então, fechamos?